Aleluia. Dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Queridos, sente-se em nome de Jesus. Eu quero, nessa noite, agradecer a Deus e louvá-lo pela oportunidade de estar ministrando de forma breve aos irmãos uma palavra hoje. Hoje, como todos sabem, é Santa Ceia do Senhor. E hoje eu quero trazer uma mensagem breve com 3 olhares a respeito do texto. Eu quero ler primeiro com você o texto muito conhecido, que está em João, capítulo de número 3, versículo 16. Se for mostrando aqui no nosso data show aqui, eu vou ler com os irmãos a mesma versão que estiver aqui, amém? Para que não haja um confronto, porque tem linguagem atual, linguagem clássica, moderna, mas para que fique para o entendimento de todos, já que temos esse recurso nesse João 3,16. Mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia também, fique à vontade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, queridos, que Deus possa nessa noite hoje falar ao nosso coração, amém, amados? Vamos ler o texto? Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir mais uma vez, porque ele é tão clássico, que seria bom enfatizar isso. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, também no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Obrigado. 1 Coríntios, capítulo número 11. Vou abrir a minha aqui também. Queridos, eu não sei se eu me emocionei ali dentro, mas eu estava tão empolgado que eu estou ofegante. Que ali dentro é bem quentinho. Ali, se o cara quer ser batizado do Espírito Santo, é só ele entrar e começar a fazer barulho ali dentro, que ele começa a falar em mistério. 1 Coríntios, capítulo número 11, que também é o texto que nós narramos quando ceiamos na casa do Senhor. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 25. Vamos ler a partir do 24, perdão. Versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Vai dizer assim: deu graças, partiu e o disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. 25. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Pode passar? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Esses 3 versos eu quero ler com você hoje, porque eu quero trazer esses 3 olhares, porque quando nós passamos a protocolar textos bíblicos, e eles passam a ficar, às vezes, muito focado em um só tema, como se a palavra fosse limitada a isso, não tirando todo o mérito, nem tirando todo o valor do texto de Paulo quando se refere a esse propósito da ceia do Senhor. Mas eu quero trazer 3 olhares para os irmãos a respeito disso, por quê? Porque aqui no primeiro, lá no capítulo número 20, versículo 24, ali ele vai dizer o quê? A respeito de fazer isto em memória de mim. Então, o que eu quero fazer com isso é um olhar para trás. Peguei informações porque eu queria trazer 3 tópicos a respeito disso, e eu achei muito importante quando estava estudando esse texto. Quando o texto vai dizer, fazer isso em memória de mim. Queridos, de imediato, a gente começa a recordar de coisas passadas. Em memória, aquilo que é uma memória, lembrança, recordação que temos. Por isso que os antigos guardavam as fotos, imagens, eles faziam isso para que lembrassem das pessoas, tivessem uma memória daquelas pessoas passadas. Assim também foi com Jesus. E aí o texto
que nos refere, que foi João 3,16, o fato de fazer isso em memória de mim é porque foi Cristo que deu a sua vida lá na cruz. Ele queria que as pessoas olhassem para a cruz. Ele queria que você recordasse desse momento. Então, tipo assim, passa como se fosse ser uma mensagem muito emotiva. Como se a gente quisesse fazer você chorar, você se sentir culpado, não. Mas a gente quer que você seja consciente de Cristo. Amém, queridos? Então, quando o Paulo está falando, façam isso em memória de mim, que é o texto que Jesus estava narrando, ele entende que ele tem que olhar para a cruz, recordar do sacrifício, lembrar do preço que foi pago, para que ele pudesse no seu coração, ele ser convencido do grande amor de Deus pela sua vida, assim como é por nós. Então essa mensagem de hoje, que eu digo que ela precisa ser breve, ser rápida, com esses 3 olhares. O primeiro olhar é o olhar para trás, é a forma de nós olharmos para essas memórias. Nós podíamos hoje, se quiséssemos emocionar muitas pessoas, através de toda a tecnologia, nós temos um filme muito bonito, que é a Ressurreição de Cristo, onde as imagens são fortes a respeito da crucificação, e aquilo ali é uma coisa que mexe com muita gente, porque as pessoas recordam quando vê aquele sofrimento, aquele ato de sacrifício. As pessoas se emocionam porque elas recordam, elas sentem também a dor que Cristo sentiu, porque aquele preço foi por mim e por você. Nós éramos merecedores daquela surra, daquele sacrifício todo, e Ele se pôs ali por nós. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu a sua vida por nós. Amém, queridos? São coisas simples, mas que nós precisamos recordar para que haja uma sinceridade na nossa lembrança a respeito de todo esse sacrifício, para que a gente possa valorizar esse sacrifício. E eu tenho dito para os irmãos que eu tenho vivido esses últimos dias os momentos das misericórdias do Senhor. Por muito tempo eu vivi da graça do Senhor, por muito tempo eu vivi numa abundância do Senhor, e eu nunca imaginei que eu ia viver o momento da misericórdia do Senhor. Aonde eu tenho que estar, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim. Aonde eu tenho que estar me arrependendo, queridos, por situações que aconteceram comigo. Mas foi interessante para que eu pudesse experimentar do amor de Deus em sua misericórdia. Que a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam, elas são para sempre. E eu vejo pela infinita misericórdia de Deus a oportunidade de hoje de fazer com que nós viéssemos olhar com esta mensagem. E aí o segundo tópico que a gente quero colocar aqui é quando ele fala que nós devemos olhar para frente. O texto vai estar lá no 11:28, onde vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós não lemos mais, é que começa a falar a respeito da ceia ali, e aí Paulo vai pedir para que as pessoas viessem se examinar a si mesmo, para que elas pudessem beber do cálice e comer do pão. Agora é um olhar para dentro de nós, é onde a gente vai começar a refletir sobre a nossa pessoa, de quem somos, se nós estamos valorizando as lembranças, que quando a gente olhou para trás, a gente está recordando aquilo com sinceridade em nosso corpo. É a hora de nós voltarmos para o nosso arrependimento, é onde a gente começa a entender o amor de Deus. Você pode ver que um momento como esse era um momento para ser celebrado por toda a igreja. Infelizmente, algumas pessoas não participam da ceia do Senhor. Mas ela é um momento de comunhão de toda a igreja. Porque toda a igreja tem que ter a consciência de Cristo. Das memórias, tem que ter consciência do sacrifício de Cristo. Ela tem que ter consciência dela, de quem ela é, a pessoa que ela é. Se examinar, irmãos. Quando a gente fala de exame, a gente leva para o lado da medicina. Temos algumas pessoas que trabalham na área da medicina aqui. Então eu não quero ser repreendido por elas, porque eu estudo pouco sobre medicina, não é minha área, eu sou eletricista. Mas em alguns exames que nós fizemos é interessante, irmãos. Porque quando você vai num clínico geral, ele pergunta, você está sentindo dor aonde? Ah, doutor, é aqui. Mas essa dor é como que você sente? Ela arde? Qual é a dor que você sente? Ah, não, ela fica pulsando, ela fica latejando. Tá? E através das tuas informações, o clínico já vai ter uma prévia atenção para o teu certo problema. Isso pode ser isso devido aos seus estudos. Mas a gente começa a indicar para o clínico o que a gente está sofrendo, a dor que a gente está sentindo, aonde dói, quando dói, o movimento que nós fazemos e como essa dor aparece. E é através dessa consulta que o clínico vai dar o seu diagnóstico.
Ou se ele tiver uma dúvida, ele vai pedir um exame um pouco mais ali, posso dizer, profundo, para que possa ser examinado com mais clareza a respeito da situação. Da mesma forma, querido, quando nós olhamos para dentro de nós, eu me examinando, irmãos, mais uma vez eu vou dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Da agora a pouco eu estava até brincando, eu quero trazer só essa parte humorista, que ao mesmo tempo é triste. Estávamos assistindo o jogo, né, antes de vir para cá, e sofríamos lá virado o bico. Estava com os irmãos que estão aqui, graças a Deus a gente assistiu junto e veio para o culto junto, ninguém se atrasou. Porque o mais importante era o culto, né? Já estava assim, a brincadeira que o Itai tirou lá, ficou interessante, que eu achei até que ia dar pano para manga. Graças a Deus todos estão bem, estão na casa do Senhor. Para você ver como Deus é tão bom, achávamos que o público hoje seria um público mais tranquilo, posso dizer assim, os gatos pingados. Mas Deus nos surpreendeu. Eu não sei se é pelo teu sofrimento, porque a seleção perdeu e você veio aqui e diz: ô Jesus, tem misericórdia da seleção. Mas não, perdão, queridos, estou brincando com os irmãos. Porque o assunto que nós estamos tratando aqui a respeito desses 3 olhares, o segundo olhar é você olhar para dentro de você. Eu poderia fazer uma reflexão, um momento aqui agora de reflexão conosco. Fecha os teus olhos. Vou te dar 1 minuto para você refletir, você se examinar, aonde você está errando. Eu poderia trazer isso para essa mensagem, fazer esse ato como dinâmica no meio da igreja. Mas eu quero que você seja consciente, não quero que você seja emotivo. Porque você sabe aonde você erra. O Espírito Santo te diz aonde você está pecando. Ninguém peca em vão, irmãos. Eu lembro de uma coisa muito antiga. Há muito tempo, tem 14 anos, eu acredito que eu estou na presença do Senhor, que eu me converti aqui. E lá no começo, eu acredito que era o primeiro ou segundo ano, eu estava com uma certa intenção, e o pastor estava ministrando, e o pastor falou assim, ele não falou diretamente para mim, ele falou assim: assim como foi com Caim e com Abel, e quando Deus foi falar com Caim, o pecado está à porta do teu coração, cabe a ti decidir se vai cometer ou não. E dali, desta palavra que o pastor ministrou, você pode dizer assim, há 12 anos atrás, até hoje eu recordo dela. Porque nos momentos que eu peco, eu entendo: não é culpa do diabo, não foi culpa do fulano, quem tomou a última decisão foi eu. Você está entendendo? Porque a gente é assim, irmãos, a gente terceiriza os nossos erros. Sempre é alguém que errou e nos fez escorregar. Sempre foi alguém que fez isso e por conta disso nós caímos. Ninguém nunca bate no peito e diz: não, queridos, eu tinha a opção de aceitar ou não, e se eu aceitei, agora eu tenho que colher. E hoje, queridos, por conta de um pecado que eu cometi, que não cabe à curiosidade dos irmãos saber o que é, eu vivo as misericórdias do Senhor. Eu disse: Jesus, agora eu sei que tudo que eu plantei eu vou colher. Mas toda colheita ela tem um fim, para uma nova plantação, para que você possa ter oportunidade de colher novas outras coisas. E eu tive um deslize, cometi um erro, e hoje eu estou colhendo pelas misericórdias do Senhor, que não me tem deixado ir embora da casa do Senhor e nem da sua presença, irmãos. Tenho que ser claro para você. Hoje é domingo, eu não gosto de esconder, eu sou um cara que eu sou muito transparente, pelo fato de eu ser brincalhão. Às vezes tu leva até o meu pecado em brincadeira, mas cuidado com isso, pecado é uma coisa muito séria. Só eu sei o que eu estou passando no Senhor. Aí você fala: mas você não é digno então hoje de ministrar porque você pecou. A Bíblia fala que aquele que não pecou, ele é mentiroso se ele disser que ele não pecou, ou que ele não peca. Então eu não quero ser mentiroso com você, eu também peco, queridos. Mas por que eu estou trazendo isso para dentro desse exame de mim? Para você refletir sobre o seu erro. Se você não errou, amém, louvado seja Deus por isso. Mas se você errou, eu quero que você hoje olhe para você e você corrija isso. Eu estou colhendo o que eu plantei. E eu tenho perguntado para o Senhor uma coisa: Jesus, como é que está a colheita? Está acabando ou não? Aí sabe o que Jesus fez comigo, irmãos? Me fez olhar para um pé de azeitona. E eu gosto de azeitona. Alguns chamam de jambolão, aqui em Porto Velho nós chamamos azeitona.
Um pé de azeitona, irmão, quando ele vem, é cada cacho, né? Para quem gosta. É uns cachos bonitos de azeitona. E quando elas amadurecem, parece que elas vêm num raio, parece que é uma chuva que amadurece tudo. Elas começam a amadurecer demais e logo o que acontece com elas? Elas acabam. Aí Jesus me fez olhar para o pé de azeitona, sabe por quê? Porque eu fui comer azeitona. Observa, Jacques, como é que é a azeitona. Os cachos vêm rápido, mas logo, logo acaba. Aí foi onde Deus controlou meu coração. Te acalma, porque vai acabar. Mas quando você começa a receber tudo em cima, você fica meio atordoado. Isso sou eu me examinando, amém, queridos? Estou dando um exemplo para você. Isso sou eu me examinando. Se você estiver curioso com respeito ao que aconteceu comigo, você pode ligar no 992. Estou brincando. E foi aonde Deus me fez olhar para mim. Se examine, Jacques. O homem pôs a si mesmo. Ninguém vai pedir, você não vai esperar que eu hoje diga, porque Deus, estou sentindo do céu agora ver uma revelação quente. Não vai ter. Fique tranquilo que não vai ter. Se você estava esperando por isso, me perdoe, vou ficar lhe devendo. Sabe por quê? Porque Deus quer que você olhe para você. Porque é muito ruim quando nós somos condenados pelas pessoas, irmãos, quando nós somos julgados por alguém. Agora, quando nós nos julgamos, somos mais transparentes. Então é interessante nós nos examinarmos. Não deixar para que as pessoas nos examinem. Uma vez, olha só o que eu vou falar para você aqui. Eu lendo uma passagem, eu li a respeito de Davi, quando o profeta perguntou para ele se ele queria ser julgado por Deus ou pelos homens. E ele falou, olha, eu quero ser julgado por Deus, porque os homens, eles não têm misericórdia. O julgamento do homem é diferente do julgamento de Deus. O homem, quando vai te julgar, ele quer te condenar logo. Ele não vai entender. Ele não vai ter no coração o sentimento de querer te ajudar para sair do problema, não. Mano, tu te meteu aí, te vira. E Davi falou, não, olha, eu quero ser julgado pelo Senhor, porque Ele é misericordioso. Ele vai me poupar. Ele vai ter compaixão de mim. Ele vai me perdoar. E eu acho que todos nós, a maioria, já passou pela prova do perdão, irmãos. A coisa mais difícil é quando você vai pedir perdão para uma pessoa e essa pessoa não lhe perdoa. Quando você pede perdão e a pessoa, amém, irmão, te perdoo. É uma coisa maravilhosa, dá vontade de comprar uma coca, sentar com ele e comer alguma coisa. Mas quando ele diz para ti que ele não vai te perdoar, você sai pesado. Aí logo vem quem? Cristo. E acalma o teu coração, porque Ele entende a tua confissão, o teu arrependimento. E aí então, quem te perdoa é o Senhor. Você não fica dependente do homem. Você está me entendendo, amém? Então eu acredito que todos aqui um dia já tiveram a oportunidade de pedir perdão para alguém. Eu quero, em nome de Jesus, que todos vocês tenham sido perdoados quando aconteceu esse ato. Se já aconteceu com você de não ser, amém. E eu vou falar para você porque isso aconteceu comigo. Uma vez eu fui pedir perdão de uma pessoa muito importante do meu meio familiar. E aí, essa pessoa não me curtia, ela não queria me ver nem pintado de ouro. Mas eu ia ter que enfrentar essa pessoa um dia. E chegou um momento de Deus em que eu não sei se naquele dia eu fui, assim como o Sansão se apoderou ali do Espírito de Deus, acho que o Espírito de Deus se apoderou de mim, irmãos, eu fui peito de pombo, eu fui empinado para lá pedir perdão, chegou lá, eu murchei. Porque eu falei, aconteceu assim, 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 eu não sei qual é o seu problema comigo, eu queria só lhe falar uma coisa, hoje eu vim aqui lhe pedir perdão, você me perdoa. Sabe o que a pessoa falou para mim? Ela se levantou de onde ela estava e falou assim, eu vou pensar. E saiu, irmãos. Primeiro momento foi assim, né? Fiquei, meu Deus. Mas graças a Deus, irmãos, hoje essa pessoa gosta de mim. Porque sabe como eu demonstrei para ela, queridos, que eu estava arrependido do que fiz? Cuidando do bem dela. Amando ela.
Porque amar o nosso próximo, amar o nosso amigo, irmão, é muito fácil, mas o teu inimigo não. Amar teu inimigo é muito difícil, irmãos. E eu tive que amar o meu inimigo. E hoje o meu inimigo é meu amigo. Só para você entender. Por que eu estou trazendo isso? São coisas que aconteceram comigo. Eu sou um cara novo, queridos. Vou abrir para você, eu não sei quanto é que eu tenho. Eu tenho 38 ou 39 anos. É minha esposa que sabe. 39. Eu estou com 39 anos. Sou uma pessoa enxuta, graças a Deus. A minha esposa, ela passa óleo de babosa no meu rosto. Louvado seja Deus. Queridos, sempre eu trago uma situação de humor, porque eu gosto não de sofrer com as coisas que eu passei. Eu recordo para me fortalecer. Amém, queridos? Para também não errar de novo e nem tropeçar nesse espaço. O outro ponto, o último, que foi o último texto que nós lemos, a questão do olhar para frente. O texto, em 1 Coríntios 11, 26, se puder colocar, 11, 26, para você ver. Olha aí, ó. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele... Não, para. Eu sou de casa, mas vocês não vão também me esculachar, né? Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele... Isso é uma honra. Dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Sempre quis fazer isso com a igreja local, queridos. Louvado seja Deus. Queridos, o olhar para frente até que Ele venha. Observe desses 3 olhares. Aonde você olhou para trás, você lembrou, recordou da memória de todo o sacrifício do Senhor. Aonde você passou a olhar para você entender, se examinar, para que você ali então chegue no ato de se arrepender. Para que você tenha essa oportunidade de renovação, de seguir em frente. E aí vem a questão do seguir em frente, até que Ele venha. Agora eu quero falar um pouquinho, resumindo desse ato. O porquê que o ato da ceia ele é importante para toda a igreja. Porque o texto vai dizer que quando nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Aí já tem um ponto importante do ir para frente. Nós temos um ponto principal na mensagem de Deus. A mensagem de Deus, ela não vai voando, ela é transmitida através de pessoas, irmãos. E quando nós comemos e bebemos, nós temos consciência desse ato, a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. E as conversões acontecem, os arrependimentos acontecem, porque nós anunciamos através das nossas atitudes a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero ser breve, porque aqui na igreja eu sou datado como a pessoa que quando vai ministrar é quem mais fala besteira às vezes, não é besteira, é graça. E quem mais demora ministrando. Deixa eu olhar no meu celular. Pastor, eu acho que deu quase meia hora, ainda estou com 7 minutos de acordo com o meu celular aqui. Graças a Deus eu consegui bater esse recorde. É claro que eu não finalizei, eu vou gastar esses 7 minutos para a honra e glória do Senhor. Eu queria ministrar um louvor com os meus irmãos aqui, o ministério que eu faço parte. Queridos, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Eu vou logo esclarecer para alguns e para todos. Queridos, eu não sou baterista. Amém? O que acontece é que eu fui severino por muitos desses anos, 14 anos da minha vida aqui na casa do Senhor. Eu já toquei contrabaixo. Eu já fiz aulas de teclado. Sabe o que meu pastor falou? E eu tocava atrás do pastor. E eu achando que eu estava solando. E aí o pastor um dia pegou e me encheu de orgulho. Ele falou bem assim: rapaz, o Jacques parece que tem um gato miando nessa guitarra, que é miau, miau, miau. A partir daquele dia, queridos, eu abandonei a guitarra. Eu já toquei violão, queridos. E o meu pastor gosta muito do louvor A Marca da Promessa. Eu vou fazer você rir, porque eu quero descontrair você.
E quando foi um dia, todo o Ministério do Louvor não veio, mas eu vim. E eu falei, pastor, eu sei tocar um louvor. Qual, Jackson? A Marca da Promessa. Amém, vamos tocar. E eu comecei, irmão. E o pastor não conseguia entrar. E eu, pra mim, nós já era para estar no refrão. E o pastor não conseguia entrar. E eu, se tentam destruir. Aí o pastor entrou. E como não estava batendo as minhas notas com o tom do pastor, e a igreja me ajudou. E eu me empolguei. No final do culto, eu fiquei com aquela emoção, dizendo, e aí, pastor, o que o senhor achou? Tem? E o pastor, foi uma negação. Depois de tanto andar, irmãos, eu falei, o que me restou, irmãos? A bateria, cara. Eu vou falar uma coisa pra você, eu tô quebrando tudo ali dentro. De 3 em 3 cultos, irmãos, é uma baqueta que eu quebro. E os irmãos dizem, não, Jacques, hoje tu arrebentou aí. Teve outro que fala, irmão, hoje tu tava alto. Quando tu bate naquele prato, tinha que arrupir até o braço. E outro falei, hoje tu foi de Deus. Eu não sei como eu fui hoje, mas tá, você me fala lá fora. Porque para mim lá dentro estava fervoroso. Eu me empolguei tanto que no final minha esposa olhou e falou, pô, não sei se vocês notaram, mas a banda me olhou e tipo, pô, tu entrou certinho, velho. Se tem algum músico aí, me perdoe, querido. Eu não sou baterista, eu estou aprendendo para a honra e glória do Senhor. Amém? Para contribuir na casa do Senhor com a adoração. Louvado seja Deus. Eu quero que você apague essas luzes. Não é um momento emotivo não, mas é um momento que eu quero que você reflita. Nessa noite, no momento, na ceia do Senhor, na mensagem. O texto de 1 Coríntios capítulo 11, ele não é restrito à ceia do Senhor. Ele fala de momentos em que nós lembramos, não somente do sacrifício, mas de tudo que o Senhor fez por nós. Aonde nós nos olhamos para nós e nós nos corrigimos, nos arrependemos dos nossos erros, somos renovados. E aonde nós então participamos com o Senhor do seu sacrifício, para que Ele seja então eternizado, que até que o Senhor venha nós anunciarmos a sua morte. Nós não anunciamos a vida, nós anunciamos a sua morte, queridos, ceando. Eu quero falar uma coisa para você hoje. Se você está achando que você não vai cear porque essa semana ou um mês você pecou, deixa eu falar uma coisa para você. Isso não te torna indigno de cear, não. O que te torna indigno de cear é não se arrepender, é não se examinar, é que vai tornar você indigno de ceiar hoje. Aleluia. Pode louvar. Por isso eu quero que você nesse momento coloque a sua mão no seu coração. Eu estou sentindo Deus, queridos. Aleluia. Oh, rabacha, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se você souber essa canção, cante, querido. É muito forte essa canção. Olha só o poder dessas palavras. Se entregou em meu lugar. Sim, Jesus. Oh, aleluia. Me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que aleluia. Passou. Sim, Deus. Tudo que ficou pra trás. Eu quero que você olhe para o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Olho pra você, Deus. corro pra você. Pode vir, é o Senhor que Seu chama. amor me chama. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo
nome de Jesus, a cura sobre você nessa noite. Em nome de Jesus. Do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar. Agora, queridos, com a sua mão no seu coração, eu quero orar com você. Aleluia. Jesus, nós confiamos no teu amor, Jesus. Esse é o nosso momento, Senhor. É o momento que a tua igreja está recordando do Senhor, Jesus. Esse é o momento que as lembranças, as memórias estão sendo reveladas mais uma vez, Senhor. O teu sacrifício, Jesus, foi o mais alto sacrifício, Senhor. E hoje, nessa noite, nós temos um vislumbre do teu grande amor. Por causa do teu amor, tu entregou o teu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E nós seremos eternos pelo amor do Senhor. Aleluia. Aleluias. Queridos, eu quero falar uma coisa. Eu não sou de fazer isso, mas não é a emoção, não é o momento, é Deus. Dificilmente você vai ver eu ministrar na casa do Senhor e eu perguntar quem quer vir aqui hoje, se arrepender, confessar o Senhor, voltar para o Senhor. Eu não sou uma pessoa de fazer isso, mas Deus está ministrando forte no meu coração que você quer vir. Às vezes as pessoas esperam que elas serão apontadas, as pessoas esperam que as pessoas vão pegar ela e vão trazer. Não, ei, a atitude é tua. Deus, Ele quer te respeitar, Ele não quer te envergonhar. Porque no meio da multidão, quando a mulher do fluxo de sangue estava enferma, foi ela quem se revelou a Cristo, não foi Cristo que se revelou a ela. Ela falou: se eu simplesmente o tocar, eu serei curada. E eu tô com uma coisa para falar para você. Jesus está aqui e você precisa tocá-lo nessa noite em nome de Jesus. Se tiver alguma pessoa que nessa noite quer voltar para o Senhor, você quer se arrepender, eu quero convidar você em nome de Jesus a sair do seu lugar, se tiver. Aleluia. Queridos, aleluia, Jesus. Eu vou encerrar, mas Deus está dizendo assim: deixa a igreja me adorar. Deixa a igreja me adorar. Pode adorar, adora Itai, adora a igreja. Eu quero convidar a pessoa, o ministrante que vai ministrar a ceia do Senhor nesta noite. Enquanto isso, adore o Senhor. Faça esse momento teu e Deus.